Olá, meu povo. Então, vamos lá? Voltando. Tô aqui de novo para trazer o gabarito para vocês, tá? Do material que a Jaque enviou anteriormente, tratando aí dos módulos 14 e 15. Eu fiz um revendo, né? Coloquei lá algumas charges, algumas imagens para tentar ilustrar aí tudo que a gente viu, né, dentro desses módulos. Coloquei 10 questões, né, gente? Ficaram grandes os slides, visto que eu usei imagens também, as questões não são pequenas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Lembrando que a nossa próxima live, nosso próximo encontro, a gente vai fazer live, a gente vai se encontrar e vocês tragam as dúvidas. Já que você marcou B, não era B, era C, tá? Vamos lá, tela de bem-vindos, tela de apresentação. Aqui a Jaque colocou gabarito, estão vendo aqui? Para vocês identificarem, tá? Para ficar diferente lá do anterior. Gabarito também aqui, olha. Tá bom? Gabarito aqui. Módulos 14 e 15. Mesma coisa aqui embaixo, tá, gente? Não tem diferença. Usei o mesmo material, só que eu coloquei o gabarito agora. Questão número 1 traz essa charge, né? Que vai tratar exatamente do autoritarismo de Pedro I, tá, gente? Pedro I, que vai governar lá no primeiro reinado, no primeiro reinado a partir de 1822. Vai governar até 1831, quando ele abdica, né? E aí começa o nosso período regencial, que levou a gente para o módulo 15, tá? Então, módulo 14, primeiro reinado, tratou aí do governo do Pedro I, e o período regencial vai tratar de 1831 para frente, quando ele abdica, quando ele renuncia lá em favor do filho, né? A gente viu lá nas lives, né? A gente viu o primeiro reinado na live do módulo 14, do módulo 15. Aqui, quando nós virmos as questões especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Essa daqui está falando do poder moderador, da centralização, né? Da forma como, centralizando aí os poderes nas mãos dele, né? Como Pedro I vai governar de forma centralizadora, né? Munido aí do poder moderador, né? Do quarto poder que ele vai criar, além de poderes executivo, legislativo, judiciário, a gente vai ver o poder moderador, que vai concentrar nas mãos de Pedro I toda a política do Brasil naquele momento, tá? Então, uma forma centralizadora, uma forma autoritária de governar. A gente está vendo aqui, né? A charge traz: a Constituição é para todos, majestade. Ele diz: quase todos. Eu tô acima dela. Tem uma outra muito parecida com essa, que fala que a repórter pergunta para ele quais são os limites dos seus poderes. E ele diz: Deus, talvez. Talvez Deus esteja acima de mim. Então a gente percebe aqui o autoritarismo no governo de Pedro I, tá? Talvez Deus esteja acima dele. Eu coloquei bem grandão aqui, né, o gabarito, mas a gente vai falar sobre as questões, tá? A partir da análise da charge, é correto afirmar que a Constituição de 1824, a gente sabe que a letra B, já colocou aqui bem grandão, né, implantou uma monarquia popular, assegurando à população uma maior participação política. Não, gente, não tinha maior participação política, né? Muito pelo contrário, né? Vai ser um caráter excludente, né? A gente está vendo uma maioria, né, das pessoas, a maioria das pessoas era muito pobre, a gente tinha escravidão no Brasil e o voto no Brasil era censitário, né? Então, estabelecia ali que apenas homens podiam votar, né? Maiores de 20 e poucos anos, 21 anos. Mulher tá fora, mulher só vai votar aqui em 1900 e pouquinho, 1930 e pouco. Em 27 no Rio Grande do Norte, em 1932. Então, mulheres excluídas. Então, não tem assegurando à população a maior participação política. Tá errada a letra A, tá? Implantou uma monarquia que cedia plenos poderes ao imperador através de um quarto poder, o moderador. Isso sim, ele vai, através desse quarto poder, desse poder moderador, vai concentrar os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, tudo que acontecia tinha que passar pela mão dele, tá? Então a letra B tá certa. Vamos ver a C. Determinou a adoção de uma monarquia onde as eleições para imperador seriam de 4 em 4 anos. Pessoal, não tinha eleição, né? Era hereditário aqui. A questão aqui era hereditária, né? Passava de pai para filho. Então não tinha eleição para imperador, tá? D. Estabeleceu uma monarquia onde o voto era direto, com acesso aos escravizados. Não, escravizados muito menos. Tá? Então tá errado. Impediu que o imperador governasse de forma autoritária, estabelecendo um quarto poder, o judiciário, que o julgaria caso ele cometesse excessos. Impediu que ele governasse de forma autoritária. Não. Se a gente está analisando a charge, né, e tudo que a gente discutiu, a Constituição de 24 não vai impedir que ele governe de forma autoritária, né? Muito pelo contrário, né? O poder moderador vai deixar claro pra gente a questão do autoritarismo dele, tá?
Por isso aí a gente viu a Assembleia Constituinte, né, mais uma demonstração aí do autoritarismo de Pedro I, quando ele dissolve aquela reunião, né, aquela reunião para fazer a primeira Constituição ali do Império, a primeira Constituição, desculpa, do Brasil, em 1824, e aí quando ele percebe, a gente discutiu lá na live, que os políticos estão tentando ali cortar as asinhas dele, limitar os poderes dele, ele dissolve e diz, não quero mais reunião nenhuma, acabou, e ele vai fazer aquela Constituição de 1824 outorgada, né? A Jaque até falou lá na live, vai descer goela abaixo na garganta da galera, porque sem participação política, tá? Vai fazer a Constituição fechado ali, só com a galerinha que compartilhava do que ele pensava, né? Que compartilhava do que ele achava, da maneira como ele achava que tinha que governar. Então, é uma Constituição outorgada e lá está escrito a questão do poder moderador, tá? A correta aqui é a letra B. Venho para cá, para número 2, aqui tem uma imagem que está tratando da Confederação do Equador, né? Em 1824 vai acontecer aí a Confederação do Equador. Vamos lá. Aqui a Jaque já deixou que a resposta certa é a letra E. Quem marcou a letra E, palmas, galera. Palmas para quem marcou a letra E. Vamos lá. Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em 1824, caracterizou-se por ser um movimento a favor da cobrança de impostos promovida pelo governo central. Não, pessoal, a gente está falando do Nordeste do Brasil, a gente está falando de Pernambuco em princípio, outras depois, províncias vão aderir. Pernambuco tinha sido, né, a gente estudou isso no 7º ano, Pernambuco foi, junto com São Paulo, a principal, né, junto com São Paulo, né, foram as duas principais capitanias hereditárias do Brasil da época do Brasil colonial. Então, plantava-se muito açúcar, depois vai entrar em crise, mas tinha muita questão ali dos senhores de engenho, né? Famílias muito abastadas, aquela elite ali de Recife, de Olinda. Então, aqui a gente está vendo aumento de impostos para manter toda a questão do império, no primeiro reinado aqui, aumento de impostos em cima desse povo, em cima lá da galera que plantava o açúcar, né? E eles estão passando por crise, eles vão reclamar esse aumento de impostos, tá? Pernambuco vai ser muito explorado nesse sentido. No primeiro reinado vai reclamar, tá? E esse vai ser um dos motivos aí da Confederação do Equador, tá? B. Garantir a centralização política brasileira. Não, eram contra a centralização política brasileira. A gente vai ver vários grupos aqui contra essa questão de Pedro I governar de forma centralizadora. Tá? Então aqui está dizendo garantir, mas é impedir. Tá? Ser um movimento contrário às políticas imperiais voltadas ao Nordeste do Brasil. Na verdade, a gente está falando aqui do Nordeste, né? E não existia. O Nordeste era meio que, como a capital era no Rio de Janeiro, né? Muitas das políticas eram voltadas para o Sudeste. O Nordeste ficava relegado a segundo plano. Lembrando que a gente falou lá da Revolução Pernambucana em 1817, e 7 anos depois vai rolar uma outra história lá em Pernambuco também, tá? Contestação também em Pernambuco, Revolução Pernambucana, tá? E a gente vai ver aqui a Confederação do Equador em 24, só que aqui não vai ser só Pernambuco, a gente tem também Ceará, Alagoas também vai aderir, em princípio, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e Alagoas depois, tá? D. Aderir à postura autoritária de Pedro I. A gente já colocou lá em cima que era contrário, né? A letra B está muito parecida com a D aqui, a fim de evitar que revoltas ocorressem nas províncias envolvidas. Não, na verdade era contrário, né? O movimento era contrário à questão do autoritarismo de Pedro I, tá? Se opor às medidas absolutistas e centralizadoras de Pedro I, sendo um movimento republicano. Isso sim, gente. Essa galera queria se separar do Brasil, tá? Eles queriam aqui promover uma separação aqui do Império do Brasil, ok? Então a correta é a letra E. 3. Eu trouxe aqui um gráfico que está falando um pouquinho aqui sobre as eleições de 2018, né? E aqui, como a gente está falando de voto de novo, eu trouxe uma outra questão de voto, acho importante a gente falar disso sempre, e conhecer, né, bastante sobre isso. Aqui no gráfico está dizendo que algumas pessoas, olha, 2018, tá perguntando quem é que vai querer votar, né? Tava perguntando, foi uma pesquisa feita por telefone, né? E aqui as pessoas disseram, 52% disse que sim, votaria com certeza, né? Mas a outra metade, né, quase metade, não sabia se ia votar, né? E outros 23% disseram, lá na hora eu vejo, eu posso mudar de ideia, de repente eu vou, de repente eu não vou, tá?
Aqui a correta é a letra C e tá assim. O gráfico ao lado mostra uma pesquisa realizada em 2018 no Brasil, a respeito das eleições presidenciais. Mais da metade das pessoas disse que votaria com certeza. Outros 25 disseram que não sabiam se votariam. No primeiro reinado, como é que era, gente, a questão do voto? A. Permitia que todos tivessem acesso ao voto, caracterizando-o como universal. Não. A gente já falou sobre isso aqui, está muito parecido com a questão anterior, né, com a questão 1, que está falando também de voto. E não, o voto não era universal, só homens podem votar, estabelecia inclusive que tinha que haver uma determinada renda. Gente, a maioria da população era pobre, então não tinha acesso, tá? Impedia que a elite tivesse acesso à participação política. Não, quando colocava a questão da renda, permitia que só a elite participasse, né? C. Restringia a participação política através do voto censitário. Exatamente. Letra C, tá? Promovia eleições em Portugal com validade no Brasil, nada a ver. Promovia o descontentamento nas elites ao diminuir o valor da renda como quesito às eleições. Isso não aconteceu, tá, gente? A ideia era deixar as elites contentes, né? Então, não promoveu o descontentamento, não houve a questão de diminuição do valor da renda, letra C. 4. Guerra da Cisplatina, conflito opondo Brasil e Argentina, ocorrido entre 25 e 28, teve como principal consequência. E como eu trouxe a bandeira do Uruguai aqui, já estava meio que na cara a resposta, né? A principal consequência vai ser a independência da Cisplatina, né, gente? Atual Uruguai. Né? Então tá aqui na letra C, a criação de um novo estado independente, o atual Uruguai, tá? Trouxe a bandeira aqui para a gente fazer uma comparação dessa bandeira do Uruguai com uma bandeira que nós tivemos do Brasil. Assim que foi proclamada a República no Brasil, nós também tivemos uma bandeira muito parecida com a dos Estados Unidos. Essa aqui também com essas listrinhas, estão vendo? Essas listras aqui, inclusive, trazem a ideia de como o Uruguai, estava organizado na época. Tá? Cada uma dessas linhas tem um porquê, tá, gente? Então, depois que acabou a revolta, a Guerra da Cisplatina, 2 anos depois, eles adotaram essa bandeira. A primeira tinha um vermelho também, lembrando um pouquinho o vermelho, o azul, a questão da liberdade, da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Eu procurei a vermelha aqui, mas eu não achei, tá? A que tinha o vermelho, né? Mas foi rapidinho, foi em 25. Depois eles instituíram essa daqui, tá? E aí eu trouxe aqui a bandeira do Brasil, né? A bandeira republicana, logo assim que declarou-se, né, a República no Brasil em 1889, nós tivemos essa bandeira aqui. Uma curiosidade também achei interessante trazer, que aqui onde está azul, logo assim, uma das possibilidades, né, essa bandeira durou pouco tempo, ficou pouco tempo, né, 4 dias ou 5 dias, se eu não me engano, era que os primeiros desenhos tinha aqui no fundo azul, o fundo era preto, para trazer a questão da negritude aí no Brasil, né, representando aí o povo negro no Brasil. Tá? Foi uma curiosidade também interessante a gente trazer. E a bandeira se aproximando muito da questão dos Estados Unidos, que foi a primeira república, né, gente? Instituída aí na América em 1776, tá? Venho para cá para 5, tenho mais uma charge, essa também a gente já conhece, tá? Essa aqui tá falando sobre a questão sucessória. Ih, gente, falei, pronto, desculpa. Pronto, aqui o gabarito, ó, letra A, né? São os 2 meninos ali, né? Aqui, ó, brigando aí para quem é que vai ficar com o trono lá de Portugal, visto que Pedro tinha morrido, né? Dom João VI tinha morrido. A charge da tela anterior retrata uma das críticas feitas ao governo de Dom Pedro I no Brasil, que foi se desintegrando a partir da imposição da Constituição de 1824. Realmente, a gente viu que quando a Constituição foi outorgada, foram acontecendo várias coisas, foi tudo se degringolando, ele foi governando de forma autoritária, e aí foi-se, né, gente? Acabou, né? Acabou ele abdicando em 1831, culminando com sua abdicação. A cenário alternativa que aponta o assunto tratado. É a crise sucessória, Dom João VI morreu, e quem vai ocupar o lugar de Dom João VI lá em Portugal? Inclusive, essa crise sucessória, né, vai ser um dos motivos aí, né, dele ficar desmoralizado, da galera pensar, poxa, Pedro I, no lugar de se preocupar com os problemas aqui do Brasil, está preocupado. Será que ele não está querendo unir as duas coroas? Está querendo governar lá, querendo governar aqui também? Né? E ele manda a filha para lá, para assumir, né? O Dom Miguel, né, que é o irmão dele, vai para lá também querendo querendo ser rei de Portugal. Então vai ter essa briga aí entre os 2 irmãos, tá? Então é a letra A, crise sucessória do trono português. Venho para cá.
Número 6. Aqui a gente já está falando, já estamos no módulo 15, tá, gente? Desde o número... Não, número 5 não. Número 5 ainda é primeiro reinado. Aqui a gente vem para período regencial, né? Politicamente falando, o período regencial vai ser um período, letra D, período da história brasileira, marcado por agitações, crises, revoltas, em várias províncias do Brasil. Pessoal, período conturbado que vai comprometer a unidade territorial. Sim, a gente vai ver revolta no norte, revolta no nordeste, revolta no sul. Então, tá comprometendo, tá? A farroupilha também vai durar 10 anos, a galera do Nordeste também querendo se separar do Brasil, e isso aí vai implicar, isso também vai ser muito sério, tá? Então vai ser um período muito conturbado, é caracterizado como um período muito conturbado, de muitas agitações, tá? Contestando aí os regentes, né? Contestando aí o governo dos regentes, tá? A charge aqui, olha, eu trouxe aqui o menino querendo governar, né? O período regencial que vai começar em 31, quando Pedro I abdica. O filho dele fica, mas ele tem 5 anos, não pode governar, e os regentes assumem, tá? Letra D. Venho para cá, tenho mais uma charge. A Jaque colocou, eu falei até para vocês no vídeo anterior, né, antes do gabarito, que a questão do quando o rato não está em casa, o gato faz a festa, né? É nesse sentido aqui mesmo. Quando o rato não está em casa, quando o gato não está em casa, o rato faz a festa. Quando Pedro não está no trono, né? Aí vão acontecer essas revoltas, né? Vão acontecer essas disputas aí entre os grupos políticos também, tá? Porque tá faltando alguém no trono, tá, gente? Isso foi muito importante aí no período regencial também. Aí aqui tem os ratinhos, olha, vamos escolher uma terceira regência trina. Não vai pegar mal, que tal? Uma reforma constitucional para variar, né? Então estão aqui fazendo a festa, né, gente? Bebendo, brindando, tá? Venho para cá para a questão, de fato, tá aqui. A tal regência durou pouco mais de 2 meses. E para justificar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para justificar seu curto espaço de tempo, foi chamada regência trina provisória. O clima no Brasil era conturbado, os ratos faziam a festa na ausência do gato Dom Pedro I. Surge então uma segunda regência trina que vai até 34. Tivemos então uma regência trina provisória, que vai durar, na verdade vai durar ali alguns meses, né? A partir de 31. E a ideia da provisória, pessoal, é a letra C. A ideia da provisória era promover eleições, porque na verdade quando Pedro foi embora, a galera estava de férias, estava em recesso, então quem é que vai assumir? Então chamaram os regentes provisoriamente, depois quando ocorreram eleições, rolou lá a questão da regência trina permanente, tá? Então tá aqui, analisando o texto e a charge, a gente analisa que a ausência de um governo forte, além de políticas em benefício da população, maioria no Brasil, fizeram eclodir diversas revoltas em todo o território. Sim, gente, a ausência de um governo forte, o trono tá vago, tá? E além dessas políticas também, né, que não beneficiavam essas pessoas. A gente vai ver aqui, tem uma tela que fala de revolta, uma revolta, mas a Jaque colocou todas elas ali, né, nas alternativas, e a gente está vendo revolta, cabanagem, balaiada, farroupilha, sabinada, né, e a galera, menos a galera desfavorecida aí, né, se levantando contra os regentes, tá? Venho para cá. 8. Observe a charge abaixo e responda. Essa aqui está falando sobre a Guarda Nacional e o coronelismo, né, gente? A relação que existe aí entre a Guarda Nacional e o coronelismo, né? Na verdade verdadeira, essa Guarda Nacional vai ser um dos primórdios aí do coronelismo no Brasil, tá? Tá aqui, ó. Sobre a guarda, a gente afirma que sua criação, letra D, foi instituída a fim de manter a ordem e tranquilidade públicas, além dos privilégios da elite proprietária de terras, constituindo uma das bases do coronelismo no Brasil. Sim, tá certíssima essa, né? Na verdade, a gente vê que, aqui é o número 1, ó, representou a Força Armada no Brasil a fim de impedir os abusos de líderes locais. Não era a fim de impedir os abusos de líderes locais. Inclusive, permitia, né? Porque era liderada por eles, né? Os líderes locais era quem formava a Guarda Nacional, era quem dirigia a Guarda Nacional. Funcionários desses proprietários de escravo e de terras eram quem dirigia, né? Então, na verdade, não impedia os abusos, tá?
B, foi instituída por Dom Pedro I. Não, foi pelo Feijó. Pedro I já tinha ido embora aqui, tá? Enfraqueceu a liderança local? Não, não enfraqueceu. Reforçou o poder deles, tá, gente? Fortaleceu, tá? A gente lembra aí, volta lá na questão 1, né? Impedia os abusos. Os donos de terra aqui, os coronéis sem patente, né? Os líderes locais, os líderes regionais, a elite regional das províncias, vai fortalecer muito seu poder aqui, tá? Foi instituída a fim de manter a ordem, sim, essa aqui a gente já leu, a D, auxiliou os militares da alta patente do exército. O exército aqui está enfraquecido, tá? O exército estava enfraquecido, vai haver inclusive um período aqui que vai haver suspensão do recrutamento militar, vai gerar insatisfação dos militares, tá? O exército também aqui, gente, era a favor da centralização. Muitos militares queriam um retorno aqui de Pedro I, tá? Pediam aumento de salário, eram contra a discriminação racial. A gente vai ver lá na Guerra do Paraguai, o exército. Na Guerra do Paraguai, sim, o exército vai estar muito fortalecido, tá? Quando a gente falar de Guerra do Paraguai, no segundo reinado, o exército vai estar muito fortalecido, tá? Então aqui é a letra D. 9. Aí sim aqui tem as revoltas, né? Ocorreu na província da Bahia, quando escravizados praticantes do islamismo contestavam a obrigatoriedade do catolicismo, além dos maus tratos e da escravidão. O movimento gerou temor pelo haitianismo, quando negros haitianos se levantaram contra a opressão metropolitana, levando à independência do Haiti em 1804, a primeira república, depois, na verdade a segunda, depois dos Estados Unidos, primeira república, e quando a gente fala de América Espanhola, independência, a gente fala disso aqui, tá? O texto acima se refere à revolta dos malês, tá, gente? Vão ser os escravizados, né? Os escravos de ganho, né? Também escravizados, mas eram aqueles escravos de ganho que tinham um pouquinho de, não liberdade, né? Tinham autorização para sair das senzalas, para fazer algumas vendas, né? Praticar comércio, e aí eles, claro que essa renda, né, quando a gente estudou escravo de ganho no passado, essa renda era destinada ao senhor do engenho, óbvio, né? Mas eles vão se levantar aqui, os escravos de ganho, os escravizados vão se levantar, né? Praticavam o islamismo, eram muçulmanos, e aqui na Constituição a gente vê que o catolicismo vai ser oficial aí, né, oficializado no Brasil. Então eles vão se levantar contra isso e os maus tratos também, tá? Esse temor pelo haitianismo é que lá no Haiti, em 1804, foram os negros também que se levantaram e conseguiram levar o Haiti, né, transformar o Haiti numa república. Então tiveram medo que isso acontecesse aqui também, tá? A cabanagem, pessoal, vai acontecer no Grão-Pará, não tem essa questão aí apenas de negros, né, de catolicismo, de escravidão. Na verdade, a cabanagem, o Grão-Pará estava envolvendo ali Rondônia, Roraima, né? A ideia aqui dos cabanos, né, estão pedindo melhorias de vida, melhores condições de vida. A galera da Farroupilha está lá no sul, estão contestando o aumento de impostos. A revolta dos malês, a gente já falou, é correta. A Sabinada, a elite também, além de populares também, vão se levantar contra, inclusive, né? Já está rolando a Farroupilha, quando acontece a Sabinada lá no Maranhão, e as pessoas, isso, está acontecendo a Sabinada, e essas pessoas vão se levantar liderados ali pelo médico Francisco Sabino, lembrei o nome dele, tá? Então lembrar o nome dele, Francisco Sabino, para pedir, inclusive, essa questão aí de melhores condições também, tá? Só que aqui a gente já vê mais a elite, tá? A balaiada eram as pessoas que construíam ali os cestos de vime. Lembra que a gente falou dos cestos de palha, né? Os balaios são eles, tá, gente? A balaiada tá ali. A balaiada que tá no Maranhão, desculpa, gente. A Sabinada é na Bahia. A balaiada que tá no Maranhão, tá? Então aqui é a letra C, revolta dos malês. Venho aqui para 10 e vejo aqui o golpe da maioridade, né? Que vai ocorrer em 1840 e que, na verdade, verdadeira, já que já colocou aqui a letra A, vai ser uma estratégia para manter a unidade nacional, né, gente? A ideia de colocar esse menino no trono era tentar acabar com essas revoltas, porque os regentes, Feijó nessa hora aqui, nesse momento aqui já era Feijó, Feijó, na verdade aqui Feijó estava renunciando. A regência una não estava conseguindo conter essas revoltas. Tá? Então o Clube da Maioridade vai se organizar para colocar o Pedro II no trono. Ele já está aqui com 15 anos, né? Para ele, inclusive, alguns artigos dizem, né, que quando ele foi perguntado se ele queria assumir, ele vai dizer, para já, eu quero assumir. A gente conversou lá na live, né, que ele vai ser um menino que vai ser preparado para governar, né, gente, durante a infância.
Então, ele vai assumir aqui em 1840, tá? É a letra A. Uma estratégia a fim de manter a unidade nacional diante das revoltas que agitavam o Brasil do período, tá? Aqui, na imagem, já que colocou, olha, um versinho, né? Que cantavam na época. Queremos Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Quando a gente vê aqui a nação dispensa a lei, isso justifica pra gente a questão do golpe, né? Foi golpe porque na Constituição dizia que ele tinha que ter 21 anos, né? Depois o ato adicional vai diminuir um pouquinho para 18, mas mesmo assim, gente, ele estava com 15 anos, ele não poderia assumir, tá? Então aqui a correta é a letra A, por isso que foi chamado de golpe, né? Fechamos aqui. Obrigada, tá, gente, pela atenção. Tragam umas dúvidas, tá? Caso as tenham. Tragam as dúvidas na próxima live, a gente discute isso aí, tá bom? Beijo, se cuidem, até a próxima.